Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Louvado o nome do Senhor. Vamos estar falando sobre a palavra do Senhor. Somos gratos a Deus por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de nós falarmos sobre a palavra de Deus. A palavra do Senhor, que é aquela que nos liberta, que nos transforma, que nos cura. A palavra é o manual da nossa salvação. Seja muito bem-vindo. E se você gostar deste vídeo, deixe seu joinha, compartilhe, abençoa este canal e eu creio que você também será abençoado pelo Senhor. Amém? Vamos fazer um minuto de oração, pedir o Espírito Santo direção neste momento, amém? Da palavra. Louvado o nome do Senhor. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai. Unimos a nossa fé em um só propósito, de ouvir a Tua palavra, de escutar aquilo que o Senhor tem para nos falar. Pai, através da Tua palavra eu te peço, alcança esta pessoa, Pai. Visita este coração neste momento. Quebra todas as barreiras, quebra todas as muralhas. Desfaça, meu Pai, toda a obra do inimigo. Senhor, derrama unção, derrama autoridade, derrama graça sobre esta vida, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha gerar frutos para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero deixar a palavra hoje em Gênesis, no capítulo 3. Amém? Gênesis, capítulo 3, versículo 11. Amém? E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Irmãos, esta fala que é o Senhor falando ali com Adão, quando ele peca, quando ali Eva, ela come do fruto proibido, que o Senhor tinha ordenado. O Senhor não tinha apenas pedido a Eva. Deus, ele tinha ordenado que não era para eles comerem. Ali, Eva, ela cede à tentação e ela come do fruto. E quando ela come daquele fruto, os olhos de ambos, que ela come e dá ao seu marido, se abrem. E ali eles veem que eles estavam nus. O que eles fizeram? Eles se esconderam do Senhor. Eles sabiam que o horário que Deus vinha no jardim todos os dias. Então, quando eles viram que estavam na hora de Deus vir, eles se esconderam. Eles fizeram para si, veste de folhas para se cobrir a sua nudez. Então, aqui o Senhor, ele vai e chama ali por Adão. E quando Adão, ele ouve a voz do Senhor, ele fala com o Senhor que ele temeu a voz do Senhor. Por quê? Porque ele estava nu. Aqui o Senhor pergunta a ele, quem foi? Quem foi ali que mostrou a ele que ele estava nu? Então o Senhor diz para ele, comeste tu da árvores que eu te ordenei para não comer? Irmãos, com este versículo nós vamos aprender com o Espírito Santo. Irmãos, louvado o nome do Senhor. Muitas das vezes o homem e a mulher, estamos falando aqui de cristão, pessoas que estão caminhando em Cristo, elas cedem ao pecado. Deus, ele já tem a ordenança dele sobre o que nós podemos e o que nós não podemos. Está aqui, irmãos. Na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, ele nos ensina dia após dia, através da palavra, aquilo que nós devemos, aquilo que nós não devemos fazer. Então já tem as ordenanças de Deus para a nossa vida. Aí muitas pessoas fazem igual aconteceu ali no jardim. Ali quando Deus ele questiona ali a Adão não se culpa. Adão não fala assim, Senhor, eu pequei, eu confesso que eu pequei. Não, ele fala assim, não, a mulher que tu me destes. Olha para você ver. Ali Adão está dizendo ao seu Senhor, mas foi a mulher que o Senhor me deu, que me fez pecar, que me fez desobedecer. Aí Deus vai para a mulher, o que a mulher fala? A mulher julga que foi a serpente. Ambos, nenhum nem o outro, não reconheceu o seu erro, colocaram a culpa uns nos outros. E muitas das vezes, irmãos, a culpa não é daquilo outro, mas da escolha, sim. É claro que tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que
que traz destruição vem de Satanás. É claro, não estou dizendo aqui que ele não é culpado, que ele não é o centro de todo o erro, porque ele é o centro. Só que Satanás, ele nunca vai ali te forçar a você pecar. Não. Ele vai preparar tudo. Ele vai preparar do melhor para você. Ele vai trazer até você. Só que aí entra uma questão. Você precisa escolher obedecer. Não adianta a pessoa falar assim, não, eu pequei, porque o diabo armou o laço, porque ele é assim. Mas foi a sua escolha, que ali não foi a escolha que era para ter sido. E através dessas escolhas, irmãos, há consequência. O pecado, ele tem consequência. Quando Adão ali joga para a mulher joga para a serpente, não foi somente um que recebeu uma sentença. Não foi somente um que teve que arcar com o seu erro. Todos eles arcaram com o seu erro. Então, nós temos algo que Deus não tira de nós, o livre-arbítrio, o direito de escolher. Existem dois caminhos, isso aí nós sabemos de cor, não é mesmo? Existem dois caminhos, da mesma forma que existe sempre duas escolhas. Tudo que acontece na sua vida aqui, irmãos, tem escolha, você escolhe. Claro que você pode ser influenciado pelo inimigo? Pode, mas é a sua escolha e através da sua escolha isso pode gerar o quê? Consequências. Nós não estamos aqui falando de pessoas que são possessas, porque aí é diferente, irmãos. Quando uma pessoa ela está possessa por demônios, ela está totalmente entregue a Satanás. Ali é mesmo a misericórdia de Deus e alguém cheio do Espírito Santo de Deus para repreender as castas, porque existe castas de demônio que só sai com jejum e oração. Mas tentações, o pecar não é responsabilidade somente do diabo. É a nossa escolha também, porque Deus nos deu isso. O diabo ele não pode nos forçar a pecar, mas ele prepara tudo. E basta o quê? Nós temer ao Senhor. Se você temer a Deus, você vai olhar aquele livro e falar assim, não, mas o Senhor me deu o direito de escolha, eu não vou escolher isso. Eu não quero isso para minha vida. Então que todos os dias você venha escolher o quê? Obedecer a Deus. Resistir aos pecados. É claro que o pecado ele vai vir. Porque ele sempre está aí ao nosso derredor, querendo que nós o quê? Saia do propósito do Senhor. Então você precisa se afastar de tudo aquilo que vai te fazer pecar. Tem gente que pensa assim, supondo, talvez a pessoa estava lá e ele era viciado em bebida. Deus vai lá, resgata a pessoa, leva para a presença de Deus. Ok, a pessoa está na igreja, glória a Deus. E o que acontece? A pessoa às vezes chega um amigo, vamos ali, você não vai beber, você não vai fazer isso, vamos ali no bar, vamos ali jogar alguma coisa. E a pessoa vai lá e vai. Aí a pessoa ela está fazendo o quê? Vamos olhar na palavra? Quer deixar a palavra que está aqui, irmãos, ó? Que está escrito em Efésios capítulo 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Aí depois a pessoa vai lá no bar e ele bebe, ele vai colocar a culpa no diabo. Não. Ele teve o direito de escolha. Quando nós estamos caminhando em Cristo, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a verdade está sendo mudada, a verdade está virando mentira, mentira está virando verdade. E muitas pessoas acham que é muito normal um crente ficar sem camisa, um crente ficar de shortinho curto, uma irmã ficar com a roupinha apertada, né? Às vezes o irmão beber uma cerveja sem álcool, jogar, ir ao bar. Só que isso é dar lugar ao diabo. Aí depois que pecar, depois que sair da graça, não adianta culpar o demônio. Mas sou o diabo. Irmãos, é escolha. Eu vejo pela minha visão, irmãos, pela palavra. Eu estou indo pela palavra. Eu não estou aqui colocando uma regra, que isso é regra, não. Eu estou dizendo pela minha visão, pela palavra. Bar, boteco, não é lugar de cristão. Bebida alcoólica não é bebida para homem e mulher de Deus. Jogo, irmãos, não é coisa para homem e mulher de Deus. Irmã, mas por quê?
Primeiro, a Bíblia fala que os bêbados, eles não herdarão o reino dos céus. Quando você vai a um bar, o que mais tem ali? Bebida. Não fala nada. Se você precisa ir lá comprar algo, que no teu, você vai entrar, você vai comprar, você vai sair. Mas para você sentar na mesa e estar ali participando, o cristão ele não deve. Por quê? Porque é um ambiente de quê, irmãos? De imoralidade. O bar, ele é um lugar de imoralidade. Você vê que no bar tem palavrões, bebidas, cigarro, más conversações, pessoas falando mal dos outros, falando putaria, pessoas ali dançando, pessoas ali cometendo atos imorais. Então, o que o cristão vai fazer num ambiente desse? Aí depois, né? Irmã, isso é religiosa. Não é ser religioso, irmãos. É mais antes você ser chamado de religioso do que você ir para o inferno. É mais antes você ser diferente do mundo, diferente daquilo que todos praticam, e você ir para o céu do que você participar de tudo e depois Jesus dizer, não, afasta de mim, você praticava iniquidade. Aonde tinha iniquidade você estava. Então o servo de Deus não é bom, não edifica, irmãos, não faz nada. Igual eu estou falando, se você vai lá comprar algo, ou se for um caso que você for lá pregar a palavra, aí é diferente. Mas você sentar e você tá lá, né? Mas eu tô bebendo só um refrigerante, não importa. Eu não vejo que isso é um ambiente de cristão. Você está dando o quê? Lugar ao diabo. Porque ali ele vai começar a trabalhar na sua mente, ali ele vai começar a te levar ao passado. Daí a pouco você está com desejo de bebida, de prostituição, e você está saindo da presença de Deus. Jogo é algo que edifica? Não. Por que, irmã, que o jogo, você acha que o jogo é errado? Porque o jogo é disputa. O Senhor ele não chamou o cristão para disputar. O Senhor ele não chamou o irmão e a irmã para ter contenda uns com os outros. E jogo dá contenda. Jogo dá divisão. Então o servo de Deus, ele não é para dividir, mas para somar. Então o Senhor ele não quer que nós participemos de jogo, porque isso vai fazer o quê? Perder o temor ao Senhor. Você está dando lugar ao diabo. Os ímpios é que querem isso. O cristão tem que ser diferente, irmãos. Né? O cristão, o jeito dele, a forma dele, tudo dele precisa ser diferente. Né? Por que muitas das vezes as pessoas estão esfriando espiritualmente? Porque estão deixando um pecadinho entrar aqui, outro pecadinho entrar ali, e de repente a pessoa está sem temor, de repente a pessoa já não ouve mais o Espírito Santo, de repente a pessoa só quer as coisas da carne, por quê? Porque deu lugar ao diabo, porque o Senhor está dizendo na palavra dele que ele não quer. Aí depois não adianta achar que é somente o diabo que vai ser condenado e que você, Deus conhece meu coração e tal. Irmãos, Deus não é injusto. Deus, ele é justo para dar a cada um segundo as suas obras, dá a cada um segundo as suas escolhas. Se você tem nas suas mãos o direito de escolha que Deus ele te deu, escolha obedecer, escolha renunciar. Né? Hoje em dia, uma pessoa que vive diferente, que quer viver uma vida, vamos dizer assim, separada, quer viver como um escolhido de Deus, muitas das vezes ele vai ser taxado como louco, muitas das vezes ele vai ser taxado como religioso, ele vai ser taxado como alguém que é bobo. São vários e vários nomes. E quantas pessoas estão abandonando viver uma vida separada? Por quê? Porque não quer ser alvo de comentários. Mas nós, irmão, eu e você, que nós íamos nos posicionar como escolhidos de Deus. O escolhido, irmãos, ele é separado para Deus. O escolhido, ele decide, ele escolhe ser separado das coisas do mundo. Ele não quer compactuar com as coisas do mundo, porque a palavra do Senhor nos ensina. Né? Aí muitas das vezes, muitos querem distorcer a palavra de Deus. Hoje tudo pode, Deus só quer seu coração, Jesus ele só quer seu coração. Irmãos, isso é mentira de Satanás. Deus ele nos quer espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo precisa glorificar a Deus. Espírito e alma e corpo precisa estar conforme a palavra do Senhor.
Deus, ele não quer só o nosso coração. Porque se fosse assim, Jesus, ele não tinha morrido na cruz do Calvário. Ele nos quer por inteiro. Jesus, ele olha assim, o Espírito Santo, ele olha assim, o que você fala, o que você faz, o que você veste, ele olha tudo, é por completo. Não é somente a metade, é por completo. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. O Espírito Santo, de tanto que a palavra do Senhor diz o quê? O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Para você ver que o Espírito Santo de Deus, ele não quer que nós sejamos como as mulheres que estão no mundo. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos despertar e voltarmos ao primeiro amor pelo Senhor. Porque muitos não querem mais viver o primeiro amor. Por quê? Porque para você viver o primeiro amor pelo Senhor, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que renunciar à sua carne, à sua vontade, os desejos das pessoas. Você precisa renunciar. Nem louvado o nome do Senhor. Quantos que antes viviam na doutrina de Deus, viviam guardando os costumes, e hoje já não faz isso mais. E quer o quê? Tirar aqueles que estão. Porque julga que está isso, está aquilo outro. Irmãos, cuidado. Muito cuidado com a sua vida. Porque o Senhor te deu o direito de escolha. Isso vem desde quê? Desde lá atrás. Aqui nós estamos vendo desde quando Deus fez Adão e Eva. Deus deu a eles o direito de escolher. Claro que com a escolha haverá as consequências. Porque não adianta você achar, eu sou livre para escolher o que eu quero, então eu vou fazer do jeito que eu quero. Você pode fazer, mas virá consequências. Então, que nós, irmãos, venhamos o quê? Ter temor do Senhor, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Supondo, você outrora estava preso nos vícios das drogas. Hoje você está em Cristo, você está caminhando com o Senhor, mas você quer aquelas amizades que estavam lá nas drogas. Você quer ficar preso lá naquele ambiente. Irmãos, existem ciclos que precisam ser quebrados para que a pessoa viva o novo de Deus. Existem pessoas que aceitaram Jesus, mas não nasceram de novo. Continuam com os mesmos desejos, com os mesmos pensamentos. Só não pratica, mas o desejo está por dentro. E é onde entra o pecado. Porque o pecado ele não começa quando você pratica, mas quando você sente desejo de praticar. É como se está sendo gerado. Uma hora vai conceber, uma hora você vai praticar. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Se hoje você serve a Deus, é claro, você vai pregar para eles. Você vai falar do amor do Senhor para eles. Mas se eles não quiserem, você precisa romper os ciclos. Você precisa se afastar. Caso contrário, você vai ser enlaçado. O diabo ele vai só preparando, vai indo, você vai acabar caindo e voltando de novo para estaca zero. E não é isso que o Espírito Santo de Deus quer de você. Então existem ciclos que precisam ser o quê? Quebrados. Existem amizades que precisam ter limites nela. Você não vai tomar ódio, você não vai tomar raiva, você não vai parar de cumprimentar a pessoa, mas você não vai estar junto com ela para ela praticar aquilo que ela pratica. Porque caso contrário, você vai estar praticando também. Quantos cristãos, igual por exemplo, você antes nós vivíamos nas práticas do erro, irmã. Igual antes, por exemplo, a gente gostava de ouvir músicas mundanas. Ouvir música do mundo. Hoje é normal, o cristão ele pode ouvir músicas circulares. Irmãos, isso não é normal. Isso é estratégia de quem? De Satanás. Para enlaçar. Já prestou atenção como é as músicas que tem no mundo? Música que leva a pessoa à depressão, à tristeza, à angústia. Irmãos, da mesma forma, presta atenção para você ver. Da mesma forma que você ouve um louvor, e o Espírito Santo ele ministra no seu coração. Da mesma forma que um louvor, ele pode te renovar e até batizar a pessoa com o Espírito Santo de Deus através da unção do louvor. A música, você acha que é diferente, irmãos? A música ela tem poder de influenciar. A música tem poder de estruturar um cristão. É por isso que não convém o cristão ouvir música do mundo. Se você não é do mundo, o porquê de querer ouvir música do mundo? O porquê de deixar isso entrar dentro da sua casa? O Senhor ele não quer.
Aí entra outra parte também, você que é pai, você que é mãe, você precisa usar a autoridade que o Espírito Santo te deu. Não é os filhos que mandam em casa, são os pais que devem mandar, devem colocar regras. Irmãos, tem muito cristão que o filho tá ouvindo música, tá jogando, tá fazendo tudo que o diabo quer. Aí depois acontece batalha, acontece então a pessoa fica questionando a Deus. Mas por quê? Porque ela está abrindo brecha. Porque quando o seu filho é de menor, enquanto ele está sob a sua responsabilidade, você é responsável por ele. Então toda consequência que vier sobre a vida dele vai vir sobre a sua primeiro. Então não é conveniente que o pai e a mãe permita os filhos, né, ouvir música do mundo, né, jogos. Isso não deve acontecer na nossa casa. Por quê? Porque senão vai trazer consigo espíritos, demônios, que muita gente nem acredita, mas eles existem, eles influenciam. A Bíblia fala claramente sobre a atuação dos demônios. E isso não é só lá atrás, irmãos. Não é. O mundo espiritual é muito mais real do que este mundo físico. Tem muita gente que não acredita. Tem muita gente que quer fechar os olhos. Ah, mas isso é porque tinha que acontecer. Ah, porque... Não... Gente, o mundo espiritual, ele é mais real do que este mundo físico. E o que o mundo espiritual, as trevas, ela quer fazer? Infiltrar. Para tirar o quê? O Espírito Santo. Para colocar... Porque quando nós aceitamos, não é quando nós não vemos, quando nós vemos que aquilo é do inimigo e nós abrimos a porta e nós aceitamos, há consequências muitas das vezes gravíssimas. Então nós cristãos precisamos o quê? Nos posicionar. Nós temos o direito de escolha. E com essas escolhas virão consequências, sejam boas ou más. Então nós precisamos fazer escolhas segundo a palavra. Buscar do Espírito Santo. Não é esperar que alguém vai passar a revelação para você te dando um direcionamento. Não é você ir na igreja pedindo alguém para orar por você, que Deus vai te mostrar o que você quer fazer. É você dobrar os seus joelhos, se humilhar na presença de Deus, que Ele vai te mostrar. Porque a Bíblia fala que a unção do Espírito Santo, ela nos guiará por toda a verdade. Não seja um dependente do homem. Seja um dependente do Espírito Santo de Deus. É claro, nós precisamos dos homens de Deus, das mulheres de Deus, né, para nos ajudar na caminhada. Mas ser dependente de um homem, de uma mulher, para ouvir ao Senhor, irmãos, é abortar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aquele paralítico que estava ali no tanque de Betesda, ele estava dependendo de um homem, de alguém que fosse lá e colocasse ele dentro das águas, porque quando as águas, o anjo vinha e movimentava as águas, e quem descesse ali era curado. E aquele homem estava ali. Quantos e quantos anos aquele homem estava ali? Quando Jesus chega e fala com ele, ele não reconheceu Jesus. Ele não estava reconhecendo que ele estava ali diante do Filho de Deus. Ele falou, Senhor, que o Senhor perguntou a ele se ele queria ser curado. E ele fala, não, Senhor, quando as águas agitam, eu não tenho ninguém que me coloque lá no tanque. Quando eu tento ir, alguém já foi no meu lugar. Você vê que ele estava dependendo do homem. E quando Jesus ele chega na vida daquele homem, ele fala com ele, toma a sua cama e anda. Levanta, toma a sua cama e vai. Olha para você ver. Toma a sua cama e vai. Para de depender do homem. Para de depender. Eu preciso ouvir o Espírito Santo. Eu vou buscar em alguém. Eu vou falar com alguém. Não pare com isso em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos buscar ter intimidade com o Espírito Santo. Ouvir o que Ele quer falar conosco. Irmão, eu sou falha. Eu tenho minhas falhas. Todos nós temos que buscar o Senhor para que Ele nos aperfeiçoe, e nós temos que ter fé, que nós vamos orar e o Senhor Ele vai falar conosco. E muitas pessoas não têm nem essa fé. Falam que tem fé em Jesus e mas quando se trata na prática, muitos não estão tendo essa fé. Então tenha a fé de buscar no Senhor. Busque direção do Senhor. E se o Senhor falou, é sim, 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 obedeça. Obedeça ao Senhor. Porque se você não obedecer, virá as consequências.
Porque Deus é um Deus justo. Deus não trata o justo como ímpio e o ímpio como justo. Deus dá a cada um segundo o seu galardão, segundo as suas obras. Não se esqueça disso. Se você, por exemplo, isso tem acontecido, você está num ciclo, por exemplo, você não quer pecar, hora volta, você peca, hora volta. Analise como está a sua caminhada. Analise o que precisa ser mudado, porque tem coisas, irmãos, que nós colocamos só em Deus, mas tem coisas que nós precisamos nos posicionar e fazer. Se para você ser liberto, você precisa abandonar algumas coisas, abandone. Irmã, vamos supor, né? Vamos supor aí que você está com vício, vamos dizer assim, de pornografia. Você fala assim, irmã, mas eu não quero, mas quando vira e mexe, eu tô caindo. Por que você, então, não tome mais cuidado com aquilo que você acessa? Se você vê que você não está estruturado, por que você não abandona um pouco as redes sociais? E começa a buscar fazer um processo de purificação e pedir ao Senhor estrutura. Para que no tempo certo você volte a usar as redes sociais, mas aí você vai estar estruturado e você não vai cair. Por que você não muda as suas conversas, as suas amizades? Às vezes você fala assim, não, irmão, mas o meu caso é diferente. O meu caso, supondo o vício que eu estou tendo, é de prostituição, na prática. É fácil de resolver. Primeiro você vai buscar do Espírito Santo de Deus e você vai afastar da pessoa que te faz cometer o ato de prostituição. Aí nós generalizamos e dizemos que tudo só o diabo. Claro que ele é o autor de tudo, mas é a escolha. Se você escolher mudar os seus hábitos, Deus vai mudar aquilo que precisa ser mudado. Mas você precisa o quê? Se posicionar. Não é achar que Deus vai fazer tudo que você não precisa fazer nada. Você precisa também, né, de se posicionar. Vamos supor, você está com um vício de bebida alcoólica ou de drogas. Então, como você vai resolver? Primeiro você vai buscar tudo nós em oração, jejum, na palavra, você vai buscar estrutura e você vai abandonar os ambientes que te influenciam ainda mais a você praticar. Se você tem bebida na sua casa, você vai tirar. Se tem pessoas, amizades que querem trazer bebida para você, você vai cortar essas amizades. Irmãos, às vezes nós complicamos tanto a nossa caminhada com o Senhor e é tão fácil, são atitudes que nós temos que é tão fácil para resolver os problemas, que às vezes nós não vamos resolvendo eles vai virando uma bola de neve e daqui a pouco está destruindo tudo. Então é melhor nós nos posicionarmos, cortar o mal pela raiz e nós sermos libertos. Por quê? Porque o mal é assim que a gente faz. Se, por exemplo, tem uma planta e ela é uma planta má, ela é uma planta que está lá no pomar, mas ela não traz benefício às outras plantas, nós vamos podar ela, esperar ela crescer e ficar podando? Ela sempre vai crescer. Nós não vamos podar, nós vamos o quê? Arrancar pela raiz. Aí sim. Então o mal, você arranca ele pela raiz. A libertação, irmãos, sempre toda libertação, é claro que sempre é o inimigo que faz, eu não estou descartando aqui, mas sempre há um ponto principal. E nós não podemos andar em círculos, mas nós devemos ir ao ponto principal. E ali curar aquilo que está causando aquela opressão, depressão, nem tantas outras coisas, vício. Sempre há um ponto. E é isso que nós devemos buscar para que nós não venhamos ficar, cai aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali. Nós precisamos nos arrepender, buscar ajuda no Espírito Santo, buscar mudança, nos posicionar para que nós possamos ir para o céu. Imagina se uma hora dessa que você está aí, você vai lá e pratica, você está lá praticando o pecado e Jesus volta. Como é que fica? Imagina você fica aí, você não se posiciona, você continua vivendo a sua vida. Cai aqui, levanta ali, cai aqui. Imagina na hora da prática do pecado. Deus vai lá e toma o fôlego de vida. Porque a morte, ela vem sem aviso. Ela pode vir a qualquer momento para qualquer um de nós. Nós precisamos estar o quê? Preparados.
Ah, mas Deus é misericordioso, Deus sabe que nós somos falhos. Irmãos, Deus sabe tudo, mas está tudo aqui, ó. Tudo. As ordens, as regras, tudo está aqui, as doutrinas, está tudo aqui. Não tem segredo, não tem algo que é fora da... Não, tudo está aqui. Basta nós o quê? Obedecer. Parar de ouvir um, ouvir outro. Ah, mas porque fulano falou assim, ciclano falou assim, não sei o quê. Pare com isso. Ouça o Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Se posicione diante do Senhor. Abandone toda a prática que imunda, toda a prática que te leva ao pecado. Ah, se você puder, quebra os ciclos. Ciclos de amizades, ciclos onde você vai, onde você frequenta. Tire o que for preciso, mas não perca a sua salvação. O Espírito Santo de Deus, ele te ama. Ele geme por tua alma. Ele não quer que você viva no lamaçal do pecado. Tem momentos que muitas pessoas que vão ouvir este vídeo e você tem questionado a Deus. E você tem chorado, você tem falado, porque minha vida não muda. Por que eu vejo as pessoas prosperar e eu não prospero? Por que eu vejo as pessoas sendo felizes e eu não sou? Mas olha para as suas atitudes a partir deste momento. Comece a consertar aquilo que você pode consertar. Não adianta você dizer que a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do passado. Não. Deixe isso de lado. Para de se fazer de coitadinho, o pior da casa, o menor, o que ninguém... Para com isso. Para. A partir desse momento, para com isso. Se levante diante do Senhor. Comece a olhar os seus erros e comece a consertar ele. E comece a tomar as atitudes segundo a palavra de Deus. Comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar. E você vai ver a diferença. Porque se você acha que Deus vai mudar a sua vida, você continuando com as escolhas que você tem escolhido, com os caminhos que você tem andado, não vai mudar, vai piorar. E o pior, você vai perder a sua salvação. Porque o Espírito Santo de Deus tem falado. Tem alguém aqui que está me ouvindo, que o Espírito Santo de Deus tem te alertado. Ele tem te falado e você tem endurecido seu coração. Ah, Senhor, é culpa de fulano, é culpa de ciclano. O Senhor está dizendo, é a culpa das suas escolhas. Porque o Senhor te deu o direito de escolher. E muitas das vezes você tem escolhido errado. E tem colocado a culpa em Deus, a culpa em mulher, a culpa em homem, a culpa em mãe, em pai. Para com isso. Para com isso. Comece a se posicionar diante do Senhor. Comece a ter força para resistir o mal. Fuja. Não dê lugar ao diabo. Para de dar lugar ao diabo. Para de frequentar os lugares que você tem frequentado. Pare de ter alianças com pessoas erradas. Irmãos, isso é muito sério. Estou falando aqui de aliança de casamento, estou falando de amizade, de intimidade. Irmãos, uma aliança errada pode destruir uma vida inteira de bênção que Deus tem para a pessoa. Quando você se aliancia com pessoas erradas, você só cai em mais e mais erros. Acabe se aliançou ali com Jezabel e o final foi destruidor, ambos para os dois. Então cuidado com as suas alianças. Faça aliança com pessoas que edificam, pessoas que são homens e mulheres de Deus. E pare de dar ouvido. Você não consegue, você não pode, você não é. Basta você querer. Ah, você não consegue mudar, você vai morrer desse jeito. Só se você quiser. A escolha Deus ele já te deu. Jesus ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te libertar, para te curar, para te transformar. Basta você se posicionar, ter fé nele e ele vai mudar tudo. Não vou dizer que a sua vida vai se tornar um mar de rosa, porque não vai, tem os espinhos. Você vai ter paz, coisa que você não está tendo. Você vai ter alegria, coisa que você não está tendo. O Senhor ele quer mudar a sua história, mas você precisa se mudar diante do Senhor. Não adianta achar que Deus é igual ao diabo, ilusionista. Deus ele não é. Ele não é ilusionista. Ele nos muda ao passo que nós damos lugar para ele mudar. Amém? Você se posiciona. Que você se posicione diante do Senhor, enquanto o Senhor está te dando essa oportunidade. Que talvez essa oportunidade pode ser a última. Talvez, que eu estou falando aqui com você, você não vai ter mais oportunidade de ouvir.
Eu não estou profetizando para a sua vida algo mal, para alguém mal. Estou falando aquilo segundo a palavra. Porque acontece, eu falo com os irmãos porque aconteceu. Há uns tempos atrás, né? Tem uns tempos atrás que, glória a Deus, acho que foi em dezembro do ano passado, se não me engano. Dezembro ou janeiro. Eu fui ao contrato. Fui no contrato para poder ajudar a minha tia, que está com meu tio enfermo. E, irmãos, nessa época ela tinha também machucado o braço. E eu indo ali resolver as coisas para ela, né? Comprar algumas coisas ali, numa mercearia, eu topei com um jovem. E esse jovem, irmãos, o Espírito Santo de Deus mandava falar claramente com ele. Que era para ele voltar para a presença de Deus. Que era para ele abandonar as drogas, que era para ele abandonar o álcool. Que Deus estava dando ele a oportunidade para ele viver uma vida nova. Irmãos, tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, eu passei para aquele jovem. Louvado o nome do Senhor, e aquele jovem estava ali conversando comigo como se ele achasse que ele ia ter muitos anos, que ele ia viver muito na terra, que ele ainda ia ter mais oportunidades, que depois ele ia voltar. Infelizmente, irmãos, passado poucos dias que eu vim embora, pouquíssimos dias, eu subi a notícia que infelizmente ele foi morto. Uma pessoa lá pegou e matou ele. Olha para você ver. Se ele tivesse se posicionado diante do Senhor, Deus estava dando ele a escolha. Se ele tivesse escolhido obedecer ao Senhor, ele não seria condenado. Mas ele não quis. Ele rejeitou a oportunidade. Então não rejeite a oportunidade de mudança. Não rejeite a oportunidade de servir a Deus. Não rejeite a oportunidade. Ah, mas irmão, está pregando duro, essa pregação é muito dura. Aceita aquilo que o Espírito Santo de Deus quer de você. Eu dou glória a Deus, irmão, se alguém chegar para mim e começar a pregar para mim duro, glória a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos alerta. Glória a Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus que está nos ensinando. Agora se começa com chave de bênção, chave disso, chave daquilo. Para mim eu falo mesmo, porque Jesus ele veio para nos dar o quê? Salvação de alma. Jesus ele não veio para falar assim, não, você está pecando, continua pecando aí. Não, Jesus fala, arrependei-vos, porque está perto o dia da redenção. Se prepare a igreja. A pregação de João Batista não é pregação de bênção de chave, mas de arrependimento. E é essa pregação de hoje, ela não mudou. A mesma pregação que era antes de arrependei-vos, ela continua sendo a mesma hoje. Basta nós abrir o nosso coração e aceitar. Amém? Vá no nome do Senhor Jesus Cristo. Peço perdão aos irmãos. Os minutos foram bem rápidos aí. Mas glória a Deus pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Né? Você afastou dos caminhos do Senhor, volte. Volte hoje para a presença de Deus. Amém? Para de ficar dando passeio pelo mundo. Para de ficar vagando por aí. Vivendo sem paz, sem alegria. Para com isso. Deus ele quer te dar paz, alegria. Volte para os caminhos do Senhor, você que se afastou. Abandone tudo isso que não agrada ao Senhor. Você que não aceitou a Jesus, ainda aceite a Ele. Aproveite essa oportunidade que o Senhor Jesus tem te dado. Ele te recebe, Ele te aceita, Ele te abraça. E Ele quer você a cada dia mais sendo aperfeiçoado pela Espírito Santo de Deus. Você que já está na presença de Deus, glória a Deus, continue firme. Não ceda às tentações do diabo. Não dê lugar ao diabo, mas fique firme na presença de Deus. Porque o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Deus abençoe a cada um dos meus irmãos e minhas irmãs. Até a nossa próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. A paz do Senhor Jesus Cristo.